Olá, Tati. Oi, Nativa. O meu nome é Júlia e hoje eu quero contar a minha história. Às vezes, o destino nos surpreende de tal forma que acho que se tivermos coragem, podemos sim ter um sonho realizado. Quando eu era criança, gostava muito de brincar com as outras crianças na rua. Mas nada era tão divertido quanto brincar com o meu irmão, o Paulo, que era 2 anos mais novo do que eu. E confesso que muitas vezes eu sentia ciúmes dele quando alguma criança tentava estragar a nossa brincadeira ou quando chamavam o Paulo para jogar bola e ele me deixava de lado justamente por ser menina. E muitas vezes a minha mãe me consolava dizendo que era melhor eu procurar outras meninas para brincar. Os anos foram passando, eu e o Paulo continuávamos inseparáveis. Tínhamos vários amigos em comum e passamos até a ir para as festas da cidade juntos. E foi nessa fase que eu comecei a sentir algo diferente, principalmente quando eu via ele com outras meninas. Achei que fosse até ciúmes de irmã, sabe? 2 anos se passaram e o Paulo namorou diversas garotas e ele sempre me contava tudo. Sabe, Ju, ela até que é legal assim, mas sei lá, não deu muito certo não. Vai ver, ela ainda não é a tampa da sua panela, como dizem, né, Paulo? Eu via meu irmão tentar se apaixonar. E cada tentativa, ao invés de me deixar feliz, só me deixava cada vez mais chateada. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo comigo. As coisas só pioravam, porque eu também não me interessava por outros rapazes. O Paulo também era muito ciumento comigo. E uma vez, até chegou a arrumar confusão numa festa quando um rapaz deu em cima de mim. E ficou um clima muito esquisito entre a gente. O tempo foi passando, até que de repente começou a passar pela minha cabeça outros tipos de situação bem mais constrangedoras do que ciúmes que eu sentia. Do que seria um simples ciúmes de irmã. Me dá até uma certa vergonha. Eu sinto vergonha de falar porque eu sentia vontade de beijá-lo. E eu não conseguia controlar os meus pensamentos. Parecia que ficava cada vez pior. Mas como ficava na minha cabeça aquilo me torturando? Como que eu poderia sentir aquilo pelo meu irmão? Não era certo. Como é que eu poderia desejar o meu irmão como homem? Como é que podia ser isso? Que sentimento esquisito! Aquilo ficava me torturando na minha cabeça. Sabe? Olha, era uma coisa, era um sofrimento. Eu só podia estar maluca. Não era possível. A solução então que eu encontrei foi me afastar. Mas cada vez que eu me afastava, o Paulo me procurava. Eu arrumei então um emprego. E eu era daquelas funcionárias que era a primeira a chegar e a última a sair. Ou seja, cada vez menos eu via o Paulo, o que era um alívio para mim. Eu não sabia com quem me abrir. A minha mãe notou que eu estava infeliz, que eu estava esquisita. O que foi, filha? Eu tô percebendo que você anda tão tristinha. Ah, mãe, eu acho que eu tô apaixonada aí por um rapaz. E eu acho que eu não posso me aproximar dele não, e não tá dando muito certo. Acho que é isso, é bobagem. Nossa, filha, por quê? Ele é casado? Não, mãe, não. Mas deixa pra lá, é bobagem. Depois a gente conversa. Não, mas ele não é casado não se preocupa. Deixa pra lá, mãe. Filha, calma. Deus sabe de tudo. Tudo tem sua hora. A minha mãe tinha razão. Tudo tem sua hora. E uma semana depois daquela conversa, eu cheguei em casa e vi minha mãe desmaiada no chão. Na hora me bateu um desespero, eu não sabia para quem ligar. A não ser pro Paulo, que devia estar com uma das namoradas. Então foi o que eu fiz. Paulo, pelo amor de Deus, vem pra casa agora.
Agora, pelo amor de Deus, a mãe não tá bem. Tá passando mal. Como assim? O que foi? O que aconteceu? Ela tá desmaiada, Paulo, pelo amor de Deus. Corre pra casa. Que? Eu tô indo agora. Liga pra ambulância, vai. Rápido. Eu não sei quanto tempo levou pra chegar ao hospital. Só sei que eu sentia muito medo. Os médicos fizeram uma bateria de exames nela e foi então que, infelizmente, veio o diagnóstico. A minha mãe estava com um câncer em estágio muito avançado e tinha pouquíssimo tempo de vida. Naquele momento, o meu mundo parecia que tinha desabado. Minha mãe era minha melhor amiga, a pessoa que eu mais amava nesse mundo. E foi então que eu fui até o quarto dela para ver como ela estava. Quando eu abri a porta, eu vi minha mãe respirando com dificuldade, cheia de medicação, meio tonta. E quando eu me aproximei, ela abriu os olhos, me viu. Não chore, minha filha. Eu tô bem. Mas eu preciso te contar uma coisa. Fica tranquila, mãe. Tá tudo bem. Calma. Não se esforça, mãe. Eu tenho tanto medo de te perder, mãe. Minha filha, eu sei porque você tá sofrendo. Do que você tá falando, mãe? Eu sei, você tá se sentindo mal. Por causa do que você sente pelo seu irmão. Naquele momento eu me assustei. Como que ela sabia? Foi então que a minha mãe revelou que eu era adotada e eu fiquei sem palavras. Ela continuou explicando, contando toda a história e eu não tinha percebido que enquanto ela falava, o Paulo estava entrando pelo quarto. Mãe, isso é verdade? Meus amores, me perdoem por não ter contado nada antes, mas é verdade. Eu comecei a chorar e nem tive coragem de falar com meu irmão para saber se ele realmente sentiu o mesmo que eu. E 15 dias depois, a minha mãe veio a falecer. Foi muito duro me despedir dela. Receber os parentes, mais duro ainda olhar para o Paulo, sem coragem de retomar aquela conversa. Mas eu sentia dentro de mim a certeza de que eu deveria falar com ele. Então eu criei coragem, me aproximei com as pernas bambas, sentei na beira da cama dele e foi então que ele olhou dentro dos meus olhos e me disse: Por muitos anos, eu achei que eu estava louco por sentir o que eu sinto por você. Mas a nossa mãe esclareceu tudo. Ju, eu também sou completamente apaixonado por você. E eu não me importo não com o que as pessoas vão falar. Eu quero ficar com você. E quero ficar para sempre. Então ele me beijou. E dentro de mim eu senti algo assim, como se estivesse explodindo de alegria. Um sentimento que preencheu um vazio dentro de mim que há anos eu sabia que existia. Isso sem falar que ao mesmo tempo apagou uma culpa imensa que eu também sentia. Mas quando a família soube, quando a vizinhança soube, ninguém nos apoiou. Todos viraram a cara pra gente. Ninguém queria saber se a gente era irmão de verdade ou não. Muito menos se os nossos sentimentos eram verdadeiros ou não. Só nos apontavam e nos julgavam. Mas resolvemos ignorar todos e nos mudamos de cidade. Foi a melhor decisão que tomamos na nossa vida. Hoje estamos juntos. Tivemos um filho e, graças a Deus, somos muito felizes. É claro que não tivemos mais contato com ninguém da nossa família, mas a bênção da nossa mãe nos bastou e continuamos seguindo a nossa vida
até onde Deus permitir. Aconteceu comigo.